Mas vamos então ao que interessa e falar do Redmi Note 8. É o seguinte, gente, para vocês entenderem o posicionamento dele, ele é um celular totalmente focado em custo-benefício. Então ele entrega muita coisa pro preço que ele custa. No momento que eu faço esse vídeo, ele sai ali na casa dos 980 a uns 1.100 no máximo, tá? Você encontra uma pequena variação, isso depende um pouco do dólar também, mas de forma geral é um celular muito barato pro que ele entrega. Então entendam que esse review é baseado no preço dele. Eu vejo às vezes muita gente falando, pô, mas o aparelho não mudou tanto em relação ao Redmi Note 7, tá muito parecido em algumas coisas, mas lembrem-se que é um aparelho totalmente focado em custo-benefício, budget, né? Para quem não quer gastar muito, mas ainda assim receber bastante. Quando a gente olha o Redmi Note 8 Pro, que é o irmão mais caro dele, aí sim, aquele é um aparelho totalmente novo, que não existia na geração anterior, tem um chipset novo, tem um setup de câmeras totalmente diferente. O Redmi Note 8, ele é mais um upgrade em certos pontos em relação ao Redmi Note 7, que foram muito bem-vindos, mas não é um celular totalmente diferente do que a gente via no Redmi Note 7, tá? Aí a primeira dúvida que você deve ter é, Becker, mas vale a pena eu pegar um Redmi Note 7 em vez do Redmi Note 8, então, se eu encontrar um pouquinho mais barato? Eu acho que não, tá? Eu acho que não porque ele já está muito barato. Então a diferença de preço é tão pouca que os benefícios que você recebe no Redmi Note 8, sem dúvida, valem muito a pena. Você vai ter mais câmera, um processador mais atual, bateria mais ou menos ali a mesma coisa, a gente vai explicar certinho para vocês, mas ainda assim é um celular sim que tem um step a mais do que o Redmi Note 7. Já você que está com o Redmi Note 7, se me perguntar, vale eu trocar? Eu tô satisfeito com o meu, mas eu vou sentir tanta diferença? Eu adianto que não. Eu acho que você pode ficar com o Redmi Note 7 e talvez esperar sair o 9, porque o 8 basicamente o que você vai mais sentir de diferença são as câmeras, tá? Para um usuário comum. Mas vamos então começar a falar primeiramente aqui do acabamento dele. Ele é um celular muito bonito, ele lembra o mesmo form factor do Redmi Note 7, então a pegada é a mesma, mas nós temos a câmera agora posicionada mais para o canto e mais longa. O aparelho tem construção em vidro e plástico, tá, gente? Muita gente acha que é metal aqui embaixo, mas não. É finalização em vidro, tá? Então ele tem um bom acabamento, mas dentro o corpo é de plástico. Ainda assim, quando você olha o aparelho, as laterais também são de plástico, mas não parece ser. É um aparelho que passa sim qualidade de construção. Tem Gorilla Glass 5 aqui na traseira contra riscos e Gorilla Glass 5 na parte frontal do aparelho. É bonito, tem um tamanho bom, uma pegada confortável, mas é escorregadio. Cuidado, porque vidro na traseira escorrega, então se você usa sem capinha, vai colocar em cima da mesa, do sofá, ou da calça jeans, de uma bermuda, cuidado que o bichinho vai cair. É bom usar a capinha que vem com ele. E já falando em capinha, ele acompanha uma capinha plástica e também um carregador de 10 watts. Ele tem suporte a Quick Charge, com carregador de 18 watts, se você quiser que dá um gás a mais aí, ajuda a carregar mais rápido, mas ele não vem com esse carregador, tá bom? Então se você quiser, você tem que comprar ele à parte, ou você pode pegar o Redmi Note 8T, que é uma versão que é feita para a Europa, que já vem com o carregador de 18 watts, e ele tem a diferença que ele tem NFC também. O resto é basicamente igual, muda um detalhezinho aqui no design, coisa pouca, mas é basicamente o mesmo aparelho, tá bom? Agora vamos falar um pouco da parte de hardware. O que nós temos aqui dentro em termos de desempenho? Redmi Note 8 conta com o Snapdragon 665, versões de 6 até 6 GB de RAM. Então ele é um aparelho que ele tem um chipset moderno, não é um chipset intermediário muito avançado, ele é um intermediário que está com o pezinho no começo ali dos avançados, mas vai rodar tudo que você precisa. Jogos vai rodar, sistema vai rodar sem problema, ele não vai rodar alguns jogos, obviamente, no máximo, mas você consegue de médio a gráfico já mais alto, tá bom? Porque ele tem uma Adreno, a parte da placa gráfica, digamos assim, desse chipset, é boa. Ela é um pouco mais fraca do que a gente tinha no Redmi Note 7, que ele utilizava o chipset Snapdragon 660, mas em compensação ele tem mais economia de bateria. Então é um chipset mais moderno e a diferença que você tem ali na parte de GPU da placa gráfica é muito pouca. Então você praticamente não vai perceber diferença nenhuma em termos de desempenho para o Redmi Note 7 e você vai perceber uma melhora na bateria dele, tá? Falando na bateria não, no desempenho da bateria, né? Em termos de bateria a gente tem aqui 4.000 mAh, é uma boa bateria para esse aparelho, você consegue utilizar um dia inteiro sem grandes problemas, vai rodar ali, se você é um usuário hardcore, no final do dia, talvez se você for sair à noite ali para fazer alguma coisa, talvez precisa de uma carga leve
mas de forma geral, para um uso comum no dia a dia, você não vai precisar se preocupar, vai chegar com carga ali no final do dia também, e o carregador de 18 watts dá aquele gás a mais, tá? Falando de usabilidade do aparelho, gente, afinal de contas, no dia a dia, como que ele se sai, né? Ele é um aparelho muito bom de se utilizar, eu não senti nenhum problema em termos de desempenho, em termos de qualidade sonora, de tela. É uma tela Full HD IPS, a gente tem aqui uma resolução de 1920 por 1080, né, Full HD, e é uma tela boa. Ela tem uma configuração, um setup de cor um pouco mais frio, mas a Xiaomi deixa você regular se você quiser as cores. É uma tela justa para o preço que o celular se propõe. Justa não, é uma tela muito boa, na verdade. A gente tem pretos bons, ele não é tão profundo como o AMOLED, porque é uma tela IPS. Você tem um tom ok, as cores são boas, assim, tem gente que às vezes não gosta de tela que puxa muito para um tom mais frio. Eu achei que a tela do Redmi Note 8, ele puxou mais para o tom frio do que os outros aparelhos da marca de forma geral. Você pode regular isso, mas ainda assim não é nada que incomode. Se você bater o olho e não ligar muito para esse tipo de coisa, você nem percebe. Então é uma tela de 6.3 polegadas, dá para você dar aquele pinch to zoom ali, você consegue ver conteúdo com bastante qualidade, tem uma luminosidade boa, ele chega até 600 nits mais ou menos no modo automático, o que é uma boa luminosidade. Então em dias de sol você vai conseguir ver seu conteúdo sem grandes problemas, e a parte sonora dele é ok, nada mais do que isso. A gente tem um falante aqui embaixo, então é um som, ele é relativamente alto, mas não tem muita potência, assim, você não tem uma divisão muito de grave, de médio, de agudos, você não tem um som estéreo, então é uma única saída, mas você tem a vantagem de ter aqui a entrada de fone de ouvido, caso você queira utilizar em locais mais barulhentos e tal, ou pode usar o fone Bluetooth também, que ele dá conta de boa, tá bom? Mas a qualidade sonora, de forma geral, a parte de mídia dele é boa. Para jogos, você tem um desempenho bem legal, a tela ajuda bastante, porque ele é um celular que tem uma tela boa, 6.3 polegadas, é grande, e a pegada dele é compacta. Ele é um celular que não é tão grande como outros que a gente vê hoje em dia. Então o Redmi Note 8 Pro, por exemplo, é uma bolachona, ele tem uma tela maior, mas ele é mais pesado, ele é mais bruto na pegada. O Redmi Note 8, olhando os celulares hoje em dia, ele ainda assim é um celular confortável na mão, com uma boa tela. Olhando para as câmeras do Redmi Note 8, aí a gente tem uma grande diferença em relação à geração anterior. E essa diferença, gente, não é tanto em termos de qualidade, tá? Porque o sensor principal é basicamente o mesmo, é um sensor de 48 megapixels. A gente teve alguns upgrades aqui em relação ao processamento de imagem, então ele tem um processamento um pouco melhor do que o Redmi Note 7, mas é quase imperceptível. O que vai dar diferença mesmo é a variedade, a flexibilidade que você tem de câmeras aqui, porque a gente conta uma câmera principal de 48 megapixels, a gente tem uma ultra wide, que é uma câmera bem aberta, e uma câmera macro que você consegue ali tirar foto de coisas bem pequenininhas, e uma quarta lente, um quarto sensor, para medir profundidade de campo. Então ele é um celular que te entrega desde uma lente bem aberta até uma mais fechada. Você tem um modo de 2 vezes também, que é um zoom cropado, então é um zoom digital, mas como a gente tem um sensor de 48 megapixels, ele quase não perde qualidade. Então ele é muito mais flexível, você ganha muito mais formas de uso do que o Redmi Note 7. As câmeras, de forma geral, se saem muito bem. O sensor de 48 megapixels em dias com boa qualidade de luz tira boas fotos, a gente tem um nível de detalhe legal. Tem o modo noturno, que é satisfatório, ele não é comparável a celulares topo de linha. Hoje em dia ele fica realmente num campo intermediário ali. E no modo normal, como é um sensor grande, quando você tira foto em condição média de luz, ele se sai bem também, consegue uma qualidade boa ali de detalhes, mas de forma geral você tem que ter uma iluminação um pouco melhor para ter aquela qualidade bonitona. Então é um celular que atende muito bem a parte de foto, a parte de vídeo é intermediário, ele filma em 4K 30 frames por segundo, 1080p a 60, tem uma estabilização média, é um aparelho que filma legal, mas a parte de foto dele é mais forte. Então assim, quando a gente olha o preço dele, aquilo que eu falei, nessa faixa de R$1.000, gente, você ter tudo isso, essa disponibilidade e essa flexibilidade, ajuda muito, né? É um preço que atrai muito. Quando a gente olha os concorrentes do Redmi Note 8, eles estão começando a entregar algo parecido, mas ainda assim está longe da gente ter o que a gente tem aqui de forma geral. Os preços aqui no Brasil de um celular nacional, na faixa de R$1.000, é difícil você conseguir o que a gente tem aqui. Então tá bem legal. Eu não considero uma evolução
grande, como a gente teve, por exemplo, no Redmi Note 8 Pro, que tem um sensor novo de 64 megapixels, outras tecnologias e tal, mas ainda assim a Xiaomi fez o que precisava, que era colocar mais câmeras para o usuário intermediário barra início de avançado aí. Então, fiquei bem satisfeito. Em termos de sistema, a gente já tem a MIUI 11 rodando aqui, então olha só, a Xiaomi dá bastante atenção pro Redmi, porque ela sabe, pro Redmi 8, enfim, toda a família, porque ela sabe que a galera usa muito e espera, obviamente, sempre o último sistema. Então, a gente já tem aqui a MIUI 11 rodando, tá tudo certinho, não tô vendo bug nem nada, tá bem atualizado. Aquilo que a gente já conhece da Xiaomi, tem bastante forma de utilizar, tem tela dividida, tem modo escuro, tem bastante coisa que a gente consegue aproveitar do sistema para quem gosta de fuçar bastante. E ele conta também com desbloqueio na traseira do aparelho, né, em termos de segurança ligado ao sistema, desbloqueio por digital. A gente tem o desbloqueio facial, mas não é muito seguro, não é recomendado. E o desbloqueio por digital é também muito rápido, tá? Então, isso tá ali dentro da normalidade do que a gente espera, mas você encostou, ele já tá desbloqueando ali, beleza? Então, acho que eu falei tudo, não faltou nada. É um celular muito bom, não tem como a gente falar que em termos de custo-benefício a Xiaomi não entrega, porque ela entrega sim bastante coisa aqui. Eu acho que a linha Redmi 9 agora, o Note 9, ele deve vir sim como uma nova plataforma, porque nessa nova geração, a nova plataforma que a gente teve foi o Redmi Note 8 Pro. O Redmi Note 8 ele foi mais um upgrade efetivamente, poderia dizer que é um Redmi Note 7.5, então a gente deve ter agora na nona geração algo um pouco mais diferente do que a gente viu aqui no 8. Mas ainda assim, se você está procurando um aparelho para uso no dia a dia, jogos, boas câmeras, enfim, tudo bem atendido, sem exagero, sem luxo, obviamente, é um aparelho que vai tirar de letra. Não tem como não recomendar o Redmi Note 8. Beleza, galera? Eu sou o Becker, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, me segue lá no Instagram, eu sempre coloco foto, testes dos aparelhos, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.